Seção 2 da inspeção prévia e do embargo ou interdição. Artigo 160. Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem prévia inspeção e aprovação das respectivas instalações pela autoridade regional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Parágrafo 1º. Nova inspeção deverá ser feita quando ocorrer modificação substancial nas instalações, inclusive equipamentos, que a empresa fica obrigada a comunicar prontamente à Delegacia Regional do Trabalho. Parágrafo 2º. É facultado às empresas solicitar prévia aprovação pela Delegacia Regional do Trabalho dos projetos de construção e respectivas instalações. Artigo 161. O delegado regional do trabalho, à vista do laudo técnico do serviço competente que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, poderá interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento ou embargar obra, indicando na decisão, tomada com a brevidade que a ocorrência exigir, as providências que deverão ser adotadas para a prevenção de infortúnios de trabalho. Parágrafo 1º. As autoridades federais, estaduais e municipais darão imediato apoio às medidas determinadas pelo Delegado Regional do Trabalho. Parágrafo 2º. A interdição ou embargo poderão ser requeridos pelo serviço competente da Delegacia Regional do Trabalho e ainda por agente da Inspeção do Trabalho ou por entidade sindical. Parágrafo 3º. Da decisão do Delegado Regional do Trabalho, poderão os interessados recorrer no prazo de 10 dias para o órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho, ao qual será facultado dar efeito suspensivo aos recursos. Parágrafo 4º. Responderá por desobediência, além das medidas penais cabíveis, quem, após determinada a interdição ou embargo, ordenar ou permitir o funcionamento do estabelecimento ou de um dos seus setores, a utilização de máquina ou equipamento ou o prosseguimento de obra, se em consequência resultarem danos a terceiros. Parágrafo 5º. O Delegado Regional do Trabalho, independente de recurso e após laudo técnico do serviço competente, poderá levantar a interdição. Parágrafo 6º. Durante a paralisação dos serviços em decorrência da interdição ou embargo, os empregados receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício. Seção 3. Dos órgãos de segurança e de medicina do trabalho nas empresas. Artigo 162. As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho. Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo estabelecerão: a linha A. Classificação das empresas segundo o número de empregados e a natureza do risco de suas atividades. A linha B. O número mínimo de profissionais especializados exigido de cada empresa segundo o grupo em que se classifique, na forma da alínea anterior. A linha C. A qualificação exigida para os profissionais em questão e seu regime de trabalho. A linha D. As demais características e atribuições dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho nas empresas. Artigo 163. Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho nos estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas. Parágrafo único. O Ministério do Trabalho
regulamentará as atribuições, a composição e o funcionamento das CIPAs. Artigo 164. Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior. Parágrafo 1º. Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles designados. Parágrafo 2º. Os representantes dos empregados titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Parágrafo 3º. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior não se aplicará ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA. Parágrafo 5º. O empregador designará anualmente, dentre os seus representantes, o presidente da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o vice-presidente. Artigo 165. Os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar técnico, econômico ou financeiro. Parágrafo único. Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos mencionados neste artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado. Seção 4. Do equipamento de proteção individual. Artigo 166. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual, adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. Artigo 167. O equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Seção 5. Das medidas preventivas de medicina do trabalho. Artigo 168. Será obrigatório exame médico por conta do empregador nas condições estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Inciso 1. Admissão. 2. Na demissão. 3. Periodicamente. Parágrafo 1º. O Ministério do Trabalho baixará instruções relativas aos casos em que serão exigíveis exames. Alínea A. Por ocasião da demissão. Alínea B. Complementares. Parágrafo 2º. Outros exames complementares poderão ser exigidos a critério médico para apuração da capacidade ou aptidão física e mental do empregado para a função que deve exercer. Parágrafo 3º. O Ministério do Trabalho estabelecerá, de acordo com o risco da atividade e o tempo de exposição, a periodicidade dos exames médicos. Parágrafo 4º. O empregador manterá no estabelecimento o material necessário à prestação dos primeiros socorros médicos, de acordo com o risco da atividade. Parágrafo 5º. O resultado dos exames médicos, inclusive o exame complementar, será comunicado ao trabalhador, observado os preceitos da ética médica. Parágrafo 6º. Serão exigidos exames toxicológicos previamente à admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar de motorista profissional, assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo, e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames. Parágrafo 7.
Para fins do disposto no parágrafo 6º, será obrigatório o exame toxicológico com janela de detectação mínima de 90 dias, específico para substâncias psicoativas que causem dependência ou comprovadamente comprometam a capacidade de direção, podendo ser utilizado para essa finalidade o exame toxicológico previsto na Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizados nos últimos 60 dias. Artigo 169. Será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho.